Hoje estamos nos baseando em Jeremias capítulo 1, nos versos 4 ao 9, que nos dizem assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. Em tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Jeremias foi chamado por Deus para ser bênção na geração dele. Tanto eu quanto você, nós temos esse mesmo chamado. Todos nós temos um propósito que irá beneficiar o reino dos céus e trazer esperança para a vida de muitas pessoas. Como você tem recebido o chamado de Deus? Você tem recusado? Você tem dito como Jeremias que não há capacidade para fazer, porque não passa de uma criança? Aqui na expressão entende-se que ele se sentia incapaz, não tinha assim as palavras certas para poder falar para as pessoas. Isso que acontece muito com algumas pessoas, para se recusarem a serem usados pelo Senhor e não saberem como agir, como falar em determinadas situações pelas quais as pessoas precisam de uma palavra de esperança. Acredito que ao longo dessa semana você foi bênção na vida de alguém, diretamente ou indiretamente, através das suas atitudes gentis, demonstrando assim o amor de Deus a todos ao seu redor. Há um hino da Igreja Adventista com o título Brilhar por Ti. Um trecho dele diz que até mesmo sem palavras que possamos falar do amor do Senhor. Como o nosso silêncio diante, muitas vezes, de uma situação pela qual nós não sabemos como reagir e nem muito menos o que dizer, pode revelar a Cristo. Meus queridos, silêncio é sabedoria em muitas ocasiões. E no contexto também deste pequeno cântico, e o trecho especificamente que eu mencionei, é você carregar a presença de Cristo de tal forma que as pessoas percebem que quando você entrou no ambiente, o Senhor Jesus, que habita em você por meio do Espírito Santo, fez com que aquele ambiente ficasse diferente. Seu semblante, o seu sorriso, o seu olhar, o seu abraço, a maneira como você fala, tudo isso revela Cristo de alguma forma. Por isso, que muitas pessoas não terão acesso plenamente, com tanta profundidade quanto eu e você possa ter lido e aprendido a respeito de Jesus Cristo, a salvação e a graça, elas irão ver através das nossas vidas. Nós somos um testemunho vivo da bondade, da fidelidade do Senhor e de como Ele tem transformado as nossas vidas, trouxe esperança, vida com propósito. Porque não há sentido de viver se não estamos ligados a Jesus. Nós entendemos pela fé que o Senhor é que
nos chama e também nos capacita. Vamos meditar um pouco mais nesses versos que nós lemos de Jeremias. O verso 4 é bem claro. Foi uma palavra do Senhor direcionada ao Jeremias. E nós sabemos que o Senhor fala conosco. A maneira como o Senhor fala comigo não é a mesma que fala com você, mas você entende que aquilo ali é um recado do Senhor diretamente para você. Então aqui é bem direcionado e ele fala de uma profecia, o profeta relata, Jeremias, que o Senhor o escolheu desde o ventre de sua mãe. Este verso me lembrou de Salmo 139, um salmista Davi fala que antes de nós termos uma substância formada, assim, um bebê, o Senhor já nos via e já nos escolhia para os seus propósitos. E, de fato, Jeremias, ele fala a respeito disso. E a primeira recusa, no verso 6, ele diz que não sabe falar. E diz que não passa de uma criança. Alguns falam que Jeremias poderia ser um adolescente, por isso que ele falou a respeito dessa expressão que não passa de uma criança, que não tem ainda tanta habilidade com a fala. Acredito que Jeremias pensou numa fala formal, bonita, toda certinha. E o Senhor usa até mesmo pessoas que não tiveram oportunidade de ler, não tiveram assim, uma educação formal de maneira poderosa. Sabe como é que as pessoas evangelizam que não sabem ler? Elas dizem assim pro vizinho ou para algum conhecido: lê essa passagem aqui para mim. E isso da pessoa ler, o Espírito Santo age no coração dessa pessoa. Você percebe que não há limites, não há barreiras para que o Senhor possa agir na sua vida, primeiramente, e assim impactar de tal forma em você também ser luz e bênção às pessoas ao seu redor. Aqui nos versos 7 e 8, o Senhor diz que onde o Senhor o enviasse, ele iria, e o Senhor iria protegê-lo de qualquer mal, e que o Senhor vai colocar a palavra dele, que ele quer falar, através do profeta Jeremias na boca dele. Em uma outra ocasião, vamos meditar também um pouco na história de Moisés e tirar algumas lições para as nossas vidas. Tanto Jeremias quanto Moisés, eles queriam recusar o chamado especificamente por aquela questão da fala, de não se sentirem capazes, não se sentirem capacitados. E o que o Senhor quer de nós é simplesmente uma pessoa disposta a servir, disposta a ser capacitada pelo Senhor. E muitas vezes isso vem por meio das provações. Tiago capítulo 1, versos 2 a 4, diz que é motivo de alegria nós temos essas provações para que nossa fé seja aperfeiçoada. Em Êxodo, capítulo 3, nós não iremos ler todos os versos de Êxodo capítulo 3, você posteriormente pode estar meditando nele, mas aqui o Senhor, ele se aproxima de Moisés por meio de uma manifestação de uma sarça ardente.
E aqui mais adiante, no verso 6, o Senhor diz assim: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Vou dar uma reverência. E o verso 5 diz claramente para ele tirar as sandálias, porque a terra onde ele estava pisando era a terra santa, onde estava a presença do Senhor. Então nós entendemos. O lugar onde o Senhor está, o lugar onde a presença do Senhor se manifesta, é um lugar santo. Por isso nós precisamos ter cuidado com a nossa reverência na igreja e em demais atividades religiosas. Então o Senhor continuou, ele vai narrar, o Senhor vai narrar aqui nesse verso 7 em diante, a aflição do povo, que eles estavam cativos no Egito como escravos. E o verso 11 já começa Moisés tendo esta recusa. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Bom, quem está falando com ele é o grande eu sou, o Deus dos patriarcas dele, que é o mesmo Deus vivo, o único Senhor, que tanto transformou as nossas vidas. É só dizer sim, mas não é tão simples assim, não é mesmo, meus queridos? Nós olhamos muito para nós. Quem sou eu? Diante de um faraó, diante de uma autoridade, dizer para essa autoridade que o povo que está no Egito cativo, como escravo, sendo usado sua mão de obra para benefício dos egípcios, para que eles vão embora juntamente com Moisés. Mais adiante, Deus continua insistindo com Moisés. Deus diz claramente, no verso 12: eu estarei com você. E esse é o sinal que eu enviei a vocês, depois que vocês tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão neste monte, o monte onde ele se encontrou com Deus. Moisés diz para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, Deus de seus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar qual é o seu nome. E Deus diz a Moisés assim: eu sou o que sou, o grande eu sou, né? Deus Todo-Poderoso. Aí o Senhor dá mais instruções para Moisés. E em Êxodo 4 também há essa questão da capacitação também dele a respeito de dons. E Moisés, no verso 10, em Êxodo 4, ele diz assim: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. E o Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés: ah, Senhor, envia alguém outro que quiser enviar, menos a mim. Você entende que nós estamos sempre olhando para nós mesmos? Eu não tenho capacidade, Senhor, escolha outra pessoa, envia outra pessoa. Outra pessoa é mais capacitada do que eu. E o Senhor tem um chamado específico para as nossas vidas. Inicialmente, nós vamos com medo. E a coragem não é a ausência do medo, é você ir apesar desse medo, apesar desse temor, porque o Senhor disse para você ir e disse que estará com você e que falará através de você. Você já falou algo para alguém que foi significativo para a vida dessa pessoa?
Com certeza foi o Senhor que colocou essas palavras para você falar. Quando oramos e intercedemos pela vida das pessoas, também nós temos essa capacidade também, espiritualmente falando, de falar ao encontro das necessidades das pessoas, inspirados por palavras que o Senhor coloca nas nossas bocas. Por isso que nós precisamos aceitar o chamado do Senhor e, mesmo que seja pouco, que sejamos bênção. Um pouco que colocamos nas mãos do Senhor, nós podemos fazer grandes coisas, porque o nosso Deus é especialista em multiplicar o pouco que Ele está recebendo muitas vezes de nós. Porque nós nos sentimos assim muito pequenos diante de uma missão tão grandiosa que às vezes o Senhor confidencia para os nossos corações. Mas sabemos que Deus está conosco, que Ele vai colocar as palavras certas nas nossas bocas. E não precisamos ir longe. Podemos começar sendo bênção nos nossos lares, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, acadêmico, em qualquer lugar. Basta que você diga ao Senhor: usa-me, Pai querido, eu estou disponível. E a nossa vida não pode estar tão corrida e tão apressada ao ponto de nós não percebermos a necessidade dos nossos queridos que estão próximos a nós. Por isso, que o Senhor use você com poder e inspirado pelo agir do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Santo e poderoso Deus, obrigado, Senhor Jesus, pela maneira linda e maravilhosa que o Senhor tem chamado-nos a viver os seus lindos e maravilhosos propósitos para as nossas vidas. Continua, Senhor Deus, pelo agir do Teu Espírito Santo, nos transformando, nos assemelhando a Cristo, nos fazendo, Senhor Deus, perseverantes no chamado que o Senhor confidenciou para cada um de nós. Seja simples, mas muito significativo para a vida de muitas pessoas. Unge os nossos lábios, Senhor Deus, para que possamos falar palavras de esperança. Abençoe, Senhor Deus, os nossos olhos, para que possamos olhar como o Senhor olha. Os nossos ouvidos também, para termos paciência para ouvir. Entendimento e sabedoria para aconselhar. Um abraço acolhedor que ama, com o amor de Deus. Paizinho querido, abençoe nosso final de semana, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. E até a próxima sexta-feira, se o bondoso Deus assim o permitir.